Conselho Deliberativo. Irmãos, irmãs, internautas que me ouvem nesta oportunidade, nós estamos aprendendo neste momento a dar o verdadeiro valor à Santa Comunhão. Conforme eu disse no início, antes de até mesmo proceder à leitura, precisamos aprender ou reaprender o que aprendemos com Ele, para podermos verdadeiramente recebermos as bênçãos do céu na nossa vida. Porque caso contrário, meu irmão, esse corpo santo, puro, ele tem uma outra função. Pastor, que conversa é essa, pastor? O que o senhor está falando, pastor? Que esse corpo tem outra função, pastor? Eu creio que puderam compreender bem esta palavra. Mas eu separei com muito carinho uma segunda mensagem para ler neste dia. De quem é esta mensagem, pastor? Do nosso querido e estimado santo irmão Aldo, assinada por ele e editada no dia 16 de abril do ano de 2009, no boletim de número 2624. Repito, boletim interno oficial da Igreja Apostólica de número 2624, do dia 16 de abril de 2009. O valor da Santa Comunhão para a Igreja. A Santa Comunhão, além de recordar o sacrifício de Jesus no Calvário em favor da criatura humana, é também a grande oportunidade do apostólico alimentar sua alma com as virtudes preciosas do corpo e do sangue de Jesus, que foi derramado em favor da humanidade, cujo sangue se encontra diante de Deus puro e imaculado. Como foi derramado no Calvário para purificar os corações que se entregam a Jesus e em nossos dias se entregam ao Consolador para unirem-se a eles de todo o teu coração. Irmãos, é de emocionar ouvir esta palavra do nosso profeta. Jesus, nosso Senhor, para confirmar que é grande a dádiva de Deus aos homens, disse assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Este é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. E continuou dizendo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Portanto, a Santa Comunhão alimenta na fé sua igreja e fortalece o espírito do seu povo, para que sempre tenha amor e a consciência do dever, da obediência, da lealdade para unir-se a Jesus e possam viver continuamente unidos uns aos outros e com Jesus, como o Pai, como a Santa Avó Rosa e comigo, irmão Aldo. Entretanto, esta lealdade do Filho de Deus e sua obediência lhe traz felicidade, paz, e sempre que participar da Santa Comunhão, a sua fé vai crescendo, sua santidade também, seu espírito vai sendo alimentado pela graça, virtude e poder de Jesus para vencerem as lutas e todas as dificuldades. A Santa Comunhão também beneficia o corpo do fiel apostólico, lhe dando mais saúde para vencer as lutas de cada dia. E também tem curado a muitos irmãos que estavam com problema sério em sua vida. E ao participarem de uma Santa Comunhão com muita fé, devoção e respeito pela Santa Mesa, onde estão o pão e o suco da videira,
transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus, que foram abençoados. Também muitos recebem bênçãos preciosas, mesmo quando não podem comparecer na celebração da Santa Comunhão, na sede ou numa congregação, caso estejam em outra cidade ou por um motivo justo não puderem comparecer. Orem pedindo com muita fé e serão beneficiados na sua saúde e terão alimento para seu espírito da mesma forma dos que estão participando daquela Santa Comunhão. Por isso, prezados irmãos, deem muito valor e respeito quando estão participando desse importante sacramento, não somente para terem saúde, mas para ter um espírito mais forte, cheios das virtudes de Jesus e ser muito abençoado, ajudado e abençoado em sua vida e em seu lar. Assina o nosso santo primaz, irmão Aldo Bertoni. É o boletim interno oficial 2624 de 16 de abril de 2009. Para mim, uma felicidade imensa, porque foi a primeira escala de Santa Comunhão que recebi pessoalmente dele para fazer, para ir celebrar esta mensagem. Mensagem que mostra verdadeiramente a alegria de um profeta, o conselho de um profeta, o ensino de um profeta de Deus, para que a sua igreja, o seu povo, possa ser verdadeiramente alimentado pelo reino dos céus, mas que mostra para nós a necessidade de vivermos este momento com consciência perfeita de que estamos aptos a receber este corpo de Jesus em nós. A palavra de Deus diz: vós sois membro do corpo de Cristo. Esse corpo, irmão, não é um corpo enfermo, não é um corpo doente. É um corpo que precisa, que necessita estar saudável. E a única forma de obter esta saúde que o irmão Aldo disse aqui, para o corpo, mas preciosamente para a alma, é viver, é agir, como ele ensinou. E quando depararmos com a palavra corpo de Cristo, nós termos em nós a consciência perfeita. Irmãos, no livro de São Lucas, capítulo 22, verso 15, Jesus faz ali, eu digo, uma surpresa aos seus apóstolos. Mas como assim, pastor? Jesus diz para eles: ansiosamente desejei celebrar com vocês esta ceia. Jesus disse: eu tenho anseio, eu tive anseio. Eu tive desejo de estar com vocês, de me alimentar, de estar junto com vocês, de dar esta ceia, de participar com vocês desta comunhão. Anseio que o irmão Aldo sempre mostrou para nós. Ele sempre quis estar conosco, principalmente na comunhão. Quanta saudade, irmãos. Mas, prosseguindo esse ensinamento de Jesus, ele disse àqueles homens: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto, todos conhecerão que são meus discípulos,
Que receita, que bênção. Jesus diz para mim, para o Senhor, para a senhora, para você, meu irmão, eu vou te dar um mandamento. Eu vou dizer para vocês, amem uns aos outros. Mas não é um amorzinho de qualquer jeito, não. É do jeito que eu vos amo. E aí ele prossegue, ele diz, se vos amardes uns aos outros, se, tá? Detalhem bem. Se vos amardes uns aos outros. Detalhe bonito, não? Porque tem muita gente querendo buscar paz neste mundo. Jesus disse, se vos amardes uns aos outros, deixo-vos a minha paz, e não vos dou como o mundo dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize, não precisa ter medo. O que eu quero de você é que ame um ao outro. Com um amor de verdade, com um amor puro, sincero. Que num dia de Santa Comunhão dê ao menos a oportunidade e ao respeito ao outro, seu companheiro, seu amigo que estiver próximo de você, do senhor, da senhora, para não se conversar, para não se ficar em risada, para manter um silêncio absoluto, para haver um respeito puro e perfeito por aquele corpo santo. Quando eu disse surpresa, eu recordo Mateus 26:17, era inclusive no primeiro dia das festas dos pães asmos, que os discípulos vieram e perguntaram para Jesus, onde queres que te façamos preparativo para comemorarem a Páscoa? E Jesus então chama dois e diz, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, olha que recado gostoso, que recado lindo. Quantas vezes pastores teve a honra de chegar em um lugar e falar, o irmão Aldo mandou dizer, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Que recado bom, hein? Jesus está chegando, Jesus manda um recado, ó, lá na tua casa, eu quero comemorar a Páscoa com meus discípulos. Eles fizeram, irmãos, exatamente conforme Jesus ordenara. E é aí então, nesta narrativa, que nós podemos ver claramente que os discípulos de Jesus não tinham ideia da Santa Comunhão. Eles esperavam apenas participarem da Páscoa, porque eles interrogaram a Páscoa. Porque aquele dia, inclusive, aquele dia no calendário judaico, era o dia da Páscoa, ou seja, eles comemoravam naquele dia ali, naquela Páscoa, a libertação de Israel do jugo egípcio. Vejam que coisa, irmãos. Agora, é muito importante, eu digo isso, é importantíssimo sabermos que Jesus não fez nenhum paralelo da Páscoa com Santa Comunhão, ou seja, Santa Comunhão e Páscoa, até porque ele participou primeiro da Páscoa e depois da Santa Comunhão. Por quê, pastor? Podemos compreender que ele instituiu o sacramento da Santa Comunhão à sombra da Páscoa. E por que ele fez isso? Para que tanto os povos judeus como os não judeus fosse marcado por aquele calor espiritual de Jesus, pela presença de Jesus, tanto quem era judeu como quem não era judeu, estivessem ali, e fossem marcados por este calor, e a partir daquele dia, pudessem como foram, aqueles que quiseram, né? Que aceitaram, né? Liberto dos seus pecados e do mundo opressor. É por isso, meu irmão, que Santa Comunhão, ela em si já significa comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus. Nós precisamos compreender isso e viver na nossa vida o verdadeiro sentido do amor pelo corpo de Cristo. Daí eu lhes dizer que o fundamento desse sacramento da Santa Comunhão está exatamente na palavra de Cristo, quando ele disse aquilo que eu li ali, que é palavras do nosso santo irmão Aldo, e que a nossa direção também colocou aqui nas palavras do boletim, dizendo as palavras dele. O fundamento está aqui.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Agora, meu irmão, minha irmã, é preciso entender o que é comer deste pão, o que é alimentar deste pão, porque muita gente, eu disse e repito, infelizmente, com dor no coração, tem pensado que comer este pão é vir numa santa comunhão, pegar ali o corpo de Jesus, comer e não ter respeito, e é assim mesmo, e está tudo certo, e vai embora, e acha que recebeu bênção. Eu disse, acham que receberam bênção. Quando na verdade nós vamos chegar lá, mais adiante, onde o próprio Cristo nos ensina através da palavra, e São Paulo é autêntico na palavra dele sobre isso. É lógico, o povo perguntava, quando via ele falar, que ele era o pão, que tinham que comer dele, para viver eternamente, para viver para sempre. E o povo não entendia. Como pode ele falar da sua própria carne para comer? O que é isso que ele está falando? E não pensa que ficava sem resposta, porque não ficava não. Ele dizia, na verdade vos digo, que o que não comer a carne do Filho de Deus, e não beber do sangue, não tereis vida em vós mesmo. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida, e quem comer e beber, permanecerá em mim, e eu nele. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, como é importante reconhecer o valor de uma santa comunhão. Como é importante reconhecer o valor do corpo de Cristo. Naquele corpo tem sangue, tem vida. Note, portanto, que é exatamente por isso que ele, Jesus, ao criar o sacramento, ele ensina a transubstanciação dos elementos. Ele ensina que precisa ser transubstanciado, que tão logo após a oração, já está transformado em carne e em sangue de Cristo vivo. E passam a possuir as mesmas virtudes do Espírito Santo de Deus, contendo a unção especialíssima de Jesus e dos seus santos. Inclusive, detalhe, inclusive da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe e Rainha do Céu, que por conseguinte foi parte integrante na consumação desse sacramento. Foi ela o vaso precioso em que o nosso Deus colocou Jesus ali. Portanto, ela tem a maior parte, por que não toda, da responsabilidade na consumação do sacramento da Santa Comunhão. Eis o ensino do apóstolo São Paulo. Olhe o ensino dele sobre a Santa Comunhão. Examinem o homem a sua consciência e participe-os. Meu irmão, faça uma análise, ele está falando para mim, para o senhor, para a senhora, para você, jovem. Faça uma análise que seja esta análise muito profunda. E ele prossegue dizendo, quem não estiver em santidade e não souber discernir o valor da Santa Comunhão, não deverá participar dela. Quem não souber discernir o valor da Santa Comunhão, ou seja, quem não souber discernir o valor do corpo de Jesus, o valor daqueles elementos eucarísticos que receberam a unção e que foram transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus, não brinquem com isso, não participe. E ele finalmente acrescenta, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos até morrem. Pastor, o senhor está falando que alguém toma a Santa Comunhão, ele pode se tornar fraco? Ele pode adoecer?
Ele pode adoecer? É só isso? Não, ele diz que pode morrer. É palavra dele, meu irmão, minha irmã. É palavra dele, ele disse isso, está claro, está registrado dentro da palavra. Isso que eu estou te pregando aqui, preguei muitas vezes com o nosso santo profeta, ouvindo. E eu tenho certeza absoluta da aprovação dele como profeta de Deus, da grande verdade, porque o mesmo estudo que preguei naqueles anos todos é o mesmo que tenho em mãos aqui sobre este púlpito, para falar do corpo de Jesus. E finalmente, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos até morrem. Alerto-vos, agora o pastor Meira, alerto-vos, que se constitui indigno para este sacramento, todo aquele ou aquela que já tenha conhecimento dessa doutrina e que ainda não crê no Espírito Consolador e no nosso santo irmão Aldo, e que estejam vivendo uma vida de desobediência a essa disciplina, inclusive formada por Jesus e ensinada por esses dois santos gloriosos, que se constituem a coluna principal na igreja de Deus, na igreja de Cristo. Ao lado do próprio Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, se constitui indigno, não preparado para tomar a Santa Comunhão, não preparado para pegar, colocar em tuas mãos o corpo santo de Jesus, o teu sangue. Constitui não preparado esta criatura que não confia no irmão Aldo. Ah, mas eu creio na Santa Vó Rosa, já recebi tantos milagres. Eu ainda fico às vezes, sabe, meio assim, com o poder do irmão Aldo. Não participe da comunhão, não. Não crê nele. Não aceita ele. Não participa porque o teu risco é grande, mas é grande de ficar doente, é grande de ficar enfermo, é grande de ficar fraco e é grande até passivo de morrer. Não brinquem com o profeta de Deus. Não brinquem com o corpo de Jesus. Ele é santíssimo. Ele é puríssimo. E eu tenho dito e mostrado à igreja, a milionésima parte de uma gota do sangue de Jesus tem poder para levantar o mundo. Para ressuscitar o mundo. A milionésima parte de uma gota eu estou falando. É como se pegássemos uma agulha fininha, chegássemos num pingo do sangue de Jesus e saíssemos pegando assim, fazendo pontinhos com ele. Aquele pontinho, ele pode ainda ser dividido em milhões. Nós não vamos conseguir calcular a bênção existente ali. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, confiem nesta palavra de Jesus, dita, escrita por São Paulo a esta igreja lá em Coríntio. Confiem nisso. Por isso eu usei a expressão reaprender com Jesus, como irmão Aldo e como a Santa Avó, com Virgem Maria. Porque muitas vezes fizemos errado. Muitas vezes faltou conhecimento. Muitas vezes faltou amor, compreensão ao grande profeta de Deus, que estava conosco, ali no seu corpo físico, muitas das vezes. E nos passando a lição, pelo teu exemplo, pela tua seriedade diante do corpo de Cristo, pelo teu silêncio, pelo teu respeito, pela tua reverência, pelo teu amor. Às vezes só olhava para um lado, olhava para o outro. Irmãos e irmãs apostólicos que me ouvem nesta oportunidade, repensem cada momento deste vivido
e esteja preparado para crer no grande profeta de Deus, para crer no Espírito Consolador da promessa de Jesus, a nossa santa e querida avó Rosa. Creiam de verdade nesta palavra. E eu sempre digo para a igreja, e não dê atenção a quem quer que seja. A quem quer que seja, não importa. Não dê atenção que venha contradizer esta verdade, e principalmente em relação ao profeta de Deus. Lá no passado distante, o discípulo amado de Jesus, João, ele já ensinou e falou aos incrédulos, e falou dos incrédulos, que haveriam de surgir, e que já tinham alguns naquela ocasião, mas ele disse dos que falaram, dos que haveriam de surgir. É muito claro, está lá em Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras, no capítulo 3, no verso 14. Está claro, aberto lá. Irmãos, Jesus nos convida a sermos sim, sim, não, não. Ele condena o estado morno. Ele condena essa pessoa. Condena, é verdade. Que vive no estado morno. Que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ora eu creio, ora eu não creio. Ora eu acho, ora eu não acho. Ora eu vivo, ora eu não vivo. Ora eu obedeço, ora eu não obedeço. Jesus condena isso. E de uma forma, meu irmão, ele chega a falar, oxalá. Antes fosse quente ou antes fosse frio. Pensa que vê, mas é cego. É palavra dele. Pensa que vê, mas é cego. E aí ele dá a receita. Adquira de mim colírio para abrir vossa visão. E quando disser que viu, viu mesmo de verdade. Quantas pessoas fez isso com o nosso profeta? Ah, porque o santo irmão, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Pensa que vê. Apocalipse 3,14. Mas é cego. E ele ainda diz, ele Jesus, adquira de mim colírio para abrir vossa vista. E quando você falar que viu, você ter visto mesmo. Pensa que tem alguns que se manifestavam até achando porque possuíam alguns bens, porque tinham algumas condições, porque se achavam melhor que os outros, e melhor muitas vezes até mesmo que a própria igreja no sentido financeiro. E ele diz, pensa que tem, és pobre, nu, cego e miserável. Adquira de mim ouro fino, para quando disser que tem, ter mesmo. Adquira de mim. Palavra de Jesus. Para quando disser eu tenho, ter mesmo, mas só vai ter se adquirir de mim. E Jesus, hein? E aí sabe como ele encerra aquilo ali? Essa passagem? Essa repreensão? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu disse algumas vezes, faz muitos anos, muito tempo, não sei quando, não vou citar a data, que eu não tenho pregado sobre isso. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É palavra de Deus registrada, está lá Apocalipse 3,14. Tem endereço. Não foi eu que criei este versículo, não. Quem é que não tem nojo de vômito? A pessoa pode até não se impor. Mas ninguém vive ali mexendo, querendo. Você não se impõe. Eu mesmo não ligo. A pessoa pode vomitar ali o tanto quiser. Para mim não vai fazer diferença. Mas tem pessoas que... E Jesus disse, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É como se ele dissesse, eu tenho nojo de pessoas que agem desta forma. Que não toma decisão. Que não decide. Que não sabe o que quer. Que não acredita, que não tem fé. E que ainda vive inventando o que viu, vive inventando o que tem, vive inventando isso, inventando aquilo. Criando assunto. Mentiras, hipocrisia, fofocas, enfim, tudo que não presta. E que ele chamou, por conseguinte, de imundície. Mas, meu irmão, os senhores devem ter certeza que Jesus não terminou assim. Porque ele é aquele que ama. Ele é aquele que corrige. Mas que... tão logo ele encontra no coração o sentimento que a pessoa realmente errou e que quer perdão e que quer ser salvo. Ele encosta e ele fala. Ele encerra ali dizendo, eis que estou à porta. E bato. Se abrir e me deixar entrar, eu entrarei, cearei contigo e tu ceará comigo. Ou seja,
eu te corrigi. Você agora sabe. Mas se você tomar atitude na sua vida e deixar eu entrar, eu vou entrar na tua vida. Que coisa mais linda. Eu vou cear com você. Você vai cear comigo. Você vai se alimentar de mim. Alimentar do meu corpo, do meu sangue. Você vai ter vida. Saúde, paz, gozo, felicidade. Abrir a porta para Ele, irmão. Abrir a porta para Ele, igreja apostólica, é deixar Ele entrar e te transformar. Eu vejo ali uma citação literal do Êxodo. Eu vejo nessa palavra de Jesus, quando Moisés fala ao seu povo, eu vejo nesta palavra de Jesus, quando Ezequiel também diz assim, registra as palavras dele: eu vou tirar do vosso peito esse coração de pedra, eu vou pôr aí dentro desse coração o meu espírito, serás o meu povo e eu serei vosso Deus. Serás o meu povo e eu serei vosso Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer-lhes o seguinte: valorizem o corpo de Cristo. Valorizem esta igreja. Valorize esta data. Não só hoje, mas sempre, a cada dia da tua vida. E eu não tenho a menor dúvida de que em breve, em um futuro próximo, estaremos nós novamente participando da Santa Comunhão, participando do corpo e do sangue de Jesus. E eu quero conclamar a Igreja Apostólica a participar de verdade, com amor, com carinho. A participar de verdade, de uma forma preciosíssima. Com todo respeito, com toda a honradez, com toda a gratidão aos céus. Tendo certeza, tendo certeza de que Jesus vai te alimentar. A igreja vai estar preparada. O irmão Aldo disse que está. Se ele disse que está, é porque está. Mas está preparado em que sentido, pastor? É simplesmente a igreja está preparada? Não. Eu preciso buscar a profundeza da palavra do meu profeta. Ele disse: vocês sabem. Vocês estão prontos, vocês conhecem. Vocês sabem tudo, não falta nada. Isso é uma pessoa preparada, que tem conhecimento. E conhecimento de quê, pastor? Da verdadeira palavra, que Ele nos deu através de Jesus. Viver em obediência à disciplina, em obediência à doutrina. Permanecer inabalável como verdadeiros filhos de Deus, que podem ser vistos pelo mundo inteiro, como uma luz a brilhar. Aonde o senhor, a senhora, você estiver, alguém olhar e falar: aquele é diferente, aquela é diferente, eu vejo a diferença. Que coisa linda. Irmãos e irmãs, não temei o mundo. A palavra de Deus tem dito abertamente para nós, em todo um instante: não temei os que matam o corpo e nada pode fazer. Uma pessoa mata outra, morreu o corpo daquela pessoa, seja lá de qual for a situação que morreu. O que ele faz? Ele aproveita aquele corpo para alguma coisa? A palavra de Deus diz que não. E ela diz para mim, para o Senhor, para a senhora, para você: não temei os que matam o corpo e nada pode fazer. Depois que a doença destrói o corpo, morreu fulano, independente de quem ele é. Para que vai servir aquele corpo? Hoje não está servindo nem para velar. Nem para velar. Antes já está sepulcro. Mas temei aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar vossa alma nas trevas exteriores. Quem é? Jesus.
E hoje, Santa Avó Rosa e nosso Santo Irmão Aldo, por isso, meus queridos irmãos, o objetivo deles é outro. É salvar a tua alma, a minha alma, a nossa alma. E ele nos ensinou tudo. Não faltou absolutamente nada. Nada. Por isso ele disse, a igreja está preparada. O que depende é de cada um de nós, irmãos, buscarmos com eficiência. E essa busca, muitas vezes, ela requer, sabe o quê? Lágrimas. Muitas vezes ela requer lágrimas. De joelho. E como requer. Mas eu não posso temer as lágrimas. Eu preciso olhar para o meu interior, para a minha vida. Como eu estou vivendo. Como eu estou procedendo. Como eu estou agindo. E perguntar para mim mesmo. Eu estou vivendo de acordo com aquilo que o Santo Irmão Aldo me ensinou? Eu estou vivendo de acordo com aquilo que Jesus falou que precisa viver? Eu participei ou eu estou participando? Porque nós participamos nas comunhões, independente. Não tem uma comunhão aqui, mas tem lá na sede, mas tem lá em tal lugar. O irmão Aldo disse que a igreja, estando em reverência, lembrando da comunhão, participa junto. Isso é comunhão. É estar unido ao Espírito de Cristo. Irmãos, pensem nisso. Eu quero agradecê-lo a todos, de modo geral, que estão participando, que participaram ou que irão participar em outro momento, via internet, deste trabalho. Amem a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ao nosso querido profeta Santo Irmão Aldo e a Santa Avó, a Maria Santíssima e a todos os santos e anjos dos céus, a todos aqueles que habitam no trono do Pai. Precisamos amar a todos. É esse amor que Jesus chegou a falar, foi autêntico, quando ele diz, se vós amardes uns aos outros, eu deixo a minha paz. Está faltando paz no teu lar, na tua casa, na tua igreja, na tua congregação, no teu coral, no teu ministério? Lembra disso. Se vos amardes uns aos outros. É palavra dele. Eu dou a minha paz, mas é se amardes. Pensem nisso. A Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente a cada um. Quero agradecer mais uma vez de todo o meu coração a todos que participaram conosco. Quero agradecer aos irmãos desta congregação que colaboraram, que vieram aqui e que apresentaram o melhor de si para ornamentar este trabalho, esta mensagem. E ornamentaram muito, eu tenho certeza disso. Que a Santa Avó, que Jesus, que a Virgem Maria vos abençoe a cada um, dando-lhes muita graça e muita paz. Eu vou agora orar aí mesmo no teu lar, irmãos, na tua casa. Se podem, ajoelham, fiquem em pé, curvem as suas cabeças e eleva ao céu o teu pensamento. Nós vamos falar com o Pai. Nós vamos falar com os santos e anjos de Deus que estão conosco. E que eu tenho certeza que enchem este templo. Eu me recordo de uma ocasião de que um pastor falou com o irmão Aldo que a reunião estava fraquinha naquele lugar. E o nosso santo profeta disse, você não sabe quanto estava cheio de anjos lá. E eu tenho certeza que não é diferente nesses dias, irmãos. Nesses dias, até ao realizar esta primeira reunião que eu estou fazendo online,
sem a presença, sem ser a reunião presencial, e eu até achei, falei, vai ser muito difícil, mas não é não. E eu não tenho a menor dúvida que é porque os santos que o irmão Aldo disse que vêm e que ficam conosco, estão aqui, é como se a igreja estivesse lotada. É assim. E vai ser assim, até quando Ele quiser. Tenham certeza, conforme eu disse, irmãos, em breve. E esse em breve não é palavra minha, não. Quem sou eu para falar? É palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso nos mostra para nós que de determinada situação, até determinado ponto, somos atingidos sim. Mas Jesus diz, não vai prevalecer contra a minha igreja, e não prevalece. Por isso lhes dou a garantia, que não é minha, mas é de Jesus. É do nosso santo irmão Aldo, é da Santa Avó Rosa. Com fé em Deus, logo estaremos nós de retorno às nossas congregações. E os nossos irmãos, principalmente os mais idosos, eu peço, faço um apelo a todos, irmãos, confiem na Santa Avó e tenham certeza, o irmão Aldo, a Virgem Maria, estão ao seu lado, não vão ficar nervosos, não vão ficar aborrecidos, não vão ficar entristecidos, porque vão dificultar a presença desses santos com os senhores e senhoras. Amem esta igreja, e tenham isso até determinado ponto como um sacrifício que nós precisamos passar, para poder vencer. Irmãos de mais idade, orem constantemente, clamem pelo irmão Aldo, clamem pela Santa Avó Rosa, clamem por Jesus e Maria Santíssima. Serão confortados aí no leito, aí no teu lar, onde estiverem. E procurem sempre, irmãos, terem fé, terem autoestima de filhos e filhas de Deus. Eu irei orar. Santíssimo Deus, onipotente Pai, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade preciosa que me deste nesta noite, de falar com muitos irmãos. Muitos, porque eu bem sei, Senhor, do anseio que tua igreja está, da busca que a família apostólica tem tido sobre a tua palavra, a palavra do santo profeta Aldo, a palavra da nossa querida e santa Avó Rosa, a palavra que também é de Virgem Maria Santíssima, a palavra que é dos céus. Estamos aqui neste momento encerrando esse culto de adoração e louvor, e de uma forma especial nesta data, ao corpo de Cristo. Jesus bendito, receba a adoração da tua igreja, do teu povo, da família apostólica, povo que o Senhor disse, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dê fruto, que este fruto, Pai, possa realmente acontecer como vem acontecendo a cada dia, maior, se não em número, mas em quantidade de qualidade, qualidade de verdadeiros filhos e filhas, Jesus. Querido e santo irmão Aldo, dai-nos a tua bênção. Mãe Virgem Maria Santíssima, Santíssima Avó Rosa, Espírito Consolador, cubra com o vosso manto sagrado a família apostólica de modo geral. E eu te peço também, ó Virgem Maria Santíssima, a todos, até mesmo aqueles que ainda embora no mundo, mas que poderão um dia estarem aqui conosco, já possam, vó, já possam, Mãe Virgem Maria, serem guardados e amparados pela Senhora, estarem acobertadas pelo manto sagrado das senhoras, tendo saúde, tendo gozo e tendo paz. Jesus bendito, tenha misericórdia de toda esta humanidade. Nós aguardamos, Jesus, com muita fé, em dias melhores e bem melhores, Senhor, em que possamos nós estar aqui na tua casa de oração, no teu tabernáculo, nos abraçando, cumprimentando um ao outro, e que toda esta situação de dificuldade seja passada em teu nome, Senhor. Eu tenho nomes
que estão inscritos aqui em uma caixinha de oração sobre o púlpito desta igreja. Eu não sei quem são, eu não sei o que eles querem, mas de uma coisa eu sei, irmão Aldo, o Senhor conhece profundamente cada um, a tua mente, o teu coração, a tua alma. Dá a tua bênção, dá a tua graça. E neste momento, Pai, toda obra de enfermidade, tudo que for enfermidade, eu não irei citar o nome delas, porque o Senhor sabe e conhece profundamente a todas. Seja qual for, desde o solado dos pés ao alto da cabeça, retirado, afastado e destruída bem longe da vida, do corpo dos nossos irmãos, dos teus filhos, Pai. Realiza, Jesus, milagre na vida da tua igreja, na vida do teu povo. E nós agradecemos de todo o nosso coração, porque temos visto aos nossos olhos, Pai, grandes milagres se cumprindo e acontecendo na vida daqueles que verdadeiramente te amam. Querida avó, querida mãe Virgem Maria, a nossa gratidão sincera. Abençoe desde os recém-nascidos aos mais idosos. Fortaleça, Pai, a alma de cada um. Fortaleça o corpo, dando-lhes bênção, graça, unção, virtudes preciosíssima. E eu peço nesse momento em prol, Santa Avó e Virgem Maria, das mães que aguardam por um momento tão oportuno para terem suas crianças, seus bebês. Ó Mãe Santa, cubra com teu manto sagrado. Coloca, irmão Aldo, coloca, Jesus, as vossas mãos nessas mães, nessas crianças. São teus filhos e tuas filhas. Abençoa-lhes, proporciona uma hora feliz, abençoada, cheio da tua graça. Eu que eu te peço nesse momento, Virgem Maria, santos gloriosos dos céus, e recebam todos, ó irmãos, a bênção preciosíssima do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, nossa mãe, da Santa Avó, do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, e de todos os santos gloriosos do reino dos céus. Que esta bênção permaneçam contigo, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Que a Santa Avó Rosa, Jesus, Virgem Maria, os santos dos céus, abençoe grandemente a todos os irmãos. Amém.